tempo, mas vamos aguardar. O nosso boa noite para os nossos convidados desta terça-feira, a Michele Ramos, que é conselheira da saúde. Boa noite, Michele. Boa noite, Geraldo. Prazer estar aqui mais uma vez nesse programa aí com toda essa audiência que é respeitadíssima aí em Guarulhos. Só agradecer. Obrigado, Michele. Vamos falar muito no programa de hoje. Desde já convido você nas plataformas digitais. Você está no Facebook do Guarulhos em Destaque. Obrigado pelo seu carinho. Você tem várias opções. Tem o Facebook do Guarulhos em Destaque, o Facebook da TV Guarulhos, o canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV. Como você observa, várias opções. Boa noite ao presidente do AD Guarulhos, meu amigo Ricardo Agé. Boa noite, Michele. Boa noite, Geraldo Júnior. Prazer imenso estar com você mais uma vez. Companheiro de longas datas. Longas datas. Sempre muito bom. Boa noite a todo guarulhense. E você é um velho guerreiro. Gente, no programa de hoje a gente vai abordar os assuntos do dia, mas o que me chamou a atenção hoje, logo cedo, foi a Polícia Federal, né, na casa do governador do Rio de Janeiro, que é o Palácio, né, Guanabara, visitando, por quê? Lá uma empresa que ficou responsável pelo hospital de campanha, no valor de 835 milhões. Atenção, Lucas, esse dinheiro quebra o seu galho aí, 800, pouca coisa, uma mixaria, não dá para fazer nada. Era para construir, atenção, senhores e senhoras, 7 hospitais, 7. Construído um, já receberam, viu, Lucas? Atenção, você em casa, 300 milhões. Tudo bem? No Rio Grande do Norte, a governadora também lá, há superfaturamento. No mesmo episódio, comprando máscara, meu Deus. O que me chama a atenção, Lucas, você em casa, senhores e senhoras, é que o secretário de saúde do Rio de Janeiro, o secretário estadual, olha que coisa linda. Ele foi exonerado, Lucas, foi exonerado. Palmas. No mesmo diário do Estado do Rio, ele foi contemplado com outra secretaria. Que bonito. Que coisa maluca. Não é possível, né, que esse tipo de notícia ela seja diária. Detalhe, o governo do Estado de São Paulo também comprou de uma empresa que representa produtos chineses no Brasil com os valores acima do mercado. Sabe o que foi o argumento? Não, como há necessidade... Aí eu fico imaginando, né? Dependendo de quem compra, a notícia era... Não é verdade? Na verdade, dependendo de quem compra, a notícia é outra. Deixa eu começar com a Michele. Michele, você tem acompanhado, até porque você tem formação de gestão pública. Hoje a população, o quesito respeito às determinações, vamos deixar um pouco de lado a questão de Brasília, mas quando iniciou a quarentena, há cerca de 60 dias, isso. Na primeira semana, Ricardo, todo mundo obedeceu. Né? Depois, mais ou menos, na terceira semana, o tipo do filho que você sai de férias, olha, eu não quero ter visita em casa, hein? Aí quando você chega em casa, está lá a bagunça. Eu pergunto para vocês, o que falta para a população? A gente sabe que há uma necessidade financeira, ele está aqui, vamos discutir. Mas a questão de respeito àquilo que é real. Porque no início as pessoas, não, Geraldo, essa doença é mentirosa, essa doença não existe. Tá aí, eu conheci pessoas. Essa semana, aliás, Careca, meus sentimentos, a família, grande amigo, né, ao Careca, quando meu filho mais velho se casou, há 10 anos atrás, de uma maneira carinhosa, cedeu o espaço do nosso clube, os meus sentimentos, os meus carinhos a toda a família do Careca. E aí, eu vejo pessoas até hoje dizendo o seguinte, não, isso não pega em mim porque eu sou atleta. Qual é a sua opinião? Eu acho que, como você mesmo citou, infelizmente a gente só acredita quando é um ente, quando tem um amigo, né?
na região que eu moro, na rua propriamente que eu moro, são 4 casos de óbitos, né? É muito triste. E a gente vê que, é como você falou, a sociedade ela já está escassa, até mesmo pela questão econômica, pelas pequenas empresas estarem quebrando devido a estar parado. Mas o que acontece? Até mesmo a questão de desordem, de desorganização das nossas lideranças políticas acaba influenciando a população a desobedecer. Então ela acha que aquilo ali nunca vai acontecer com ela. E se as próprias lideranças políticas hoje, elas não se entram em acordo, não definem data de início, de final, se está grave, se não está. Então isso acaba incentivando de uma certa forma com que a população saia, né? E hoje uma coisa é aquela pessoa que ela é casada, ela tem uma família, ela tem filhos. E os jovens? O jovem é impossível. O jovem colocou uma baladinha, ele vai querer ir para aquela baladinha. Só que também tem que ter a conscientização que não é só naquele baile que vai ser transmitido. Ali, consecutivamente, vai ser um elo que vai estar proliferando aí para todo mundo. Para quem está se prevenindo e para quem não está, né? Ricardo Agea, presidente do OD Guarulhos. Você preside o OD Guarulhos quantos anos? Desde 2007. Guerreiro, hein? Tem que tirar o chapéu para você. Aliás, porque futebol, hoje no Brasil, para se administrar, é uma loucura. O esporte em si. Né? Falta incentivos, de uma maneira geral. Ricardo, hoje, você é pai, sabe que muitas vezes você chega para o seu filho e fala assim, olha, você não pode fazer isso, porque você pode se machucar e o papai recomenda que você não faça. E quando ela faz, você fala assim, tá vendo? Eu não falei para você não fazer? Na revista Veja dessa semana tem os Fura Quarentena. Tá aqui na revista Veja, a Vejinha São Paulo, tem as pessoas fazendo piquenique, né? E, tipo, não tô nem aí. Por que, Ricardo? Não tô nem aí com essa pandemia. Geraldo, eu vou te falar em 3 pilares ou 4 pilares. A gente tem um país continental. Sim. Primeira coisa que a gente tem que definir. A gente não consegue comparar o nosso país com todo o respeito do mundo, eu não estou falando da questão econômica, mas geopolítica, de população. É muito diferente de Itália, Alemanha, França, Espanha, sim, Portugal, né, todos generalizando de uma forma maior. Então, esse é um problema. O segundo problema, nós não confiamos, e a Michele disse muito bem, você também já disse, nas nossas instituições. Não confio. Elas são, as instituições que eu digo, a nossa instituição política, o nosso Congresso, a gente não confia em quem diz a verdade. A desinformação que isso gera, em consequência que a população, que tem cada uma ao seu lado, nós vivíamos um fla-flu político no Brasil. Exatamente. Que isso só foi potencializado pela fraqueza das nossas instituições. Então, as pessoas são difíceis de ficar em casa. Nós vivemos verão no Brasil, não vivemos inverno, né? Tem pessoas no Canadá que passam 3 meses dentro de casa por causa da nevasca, do frio. Eles têm uma cultura diferente. Então, dado tudo isso, nós tínhamos que ter tido um programa de mais educação, de mais controle do que de fato o lockdown. Eu não estou defendendo o lockdown, nem o não lockdown. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Você fala uma coisa, não, que é o Bolsonaro, a outra que é o Dória. Tem nada a ver com nenhum com o outro. Não. Tinha que ter tido um pouco mais de planejamento com o lockdown. E olha que eu falando pelo que eu vejo, que eu assisto. E a partir desse momento, entender onde estão as coisas acontecendo e se precisar, lockdown. Né? Mas até aí, tentar entender, educar a população, que também não ajudou nesse, que é isso, indo ao parque, correndo. Então, é todo um conjunto de situações que nos levam a esses questionamentos. Agora, olha só, você fez um comparativo e usou uma frase... confiar nas instituições. Em quem diz a verdade. Mas hoje, o Brasil é um continente. Né?
E essas comparações, elas não são pertinentes. Agora, sem comparação, é evidente que, olha só isso aqui, meu caro Lucas Braga, várias fotos, Praça da Sé, rodovia dos Bandeirantes, né, da revista Veja. Parque Dom Pedro, né, 9 da manhã, enfim. O prefeito de São Paulo, ele fez um rodízio, segundo ele, que era inteligente. As placas final par no dias pares, e assim de forma sucessiva. Não deu certo. Aí voltou naquilo que era feito antigamente, né? Também não deu certo. Fez um feriado prolongado na semana que passou, que, no meu entendimento, vi todo mundo trafegando, né? Aí, o governador de São Paulo antecipou o feriado de 9 de julho, foi aprovado pela Assembleia a toque de caixa, para segunda-feira, ontem. Que eu também vi todo mundo na rua, né? Soltando pipa e por aí afora. A questão não é educação. Aí, podemos explorar a educação, você em casa? Me ajuda, por favor. Na base curricular, na minha época, eu sou dinossauro, tinha lá o SPB. Educação Moral e Cívica. Né? Hoje no Brasil, tem um estado na federação que a Polícia Militar está mandando recolher a bandeira brasileira. Coisa absurda. É lá no Nordeste. Você deve saber qual onde é. Porque se eu falar que o Geraldo está falando de partido, você sabe quem é. Nesse final de semana, em São Paulo, as pessoas foram até a Avenida Paulista com as bandeiras do Brasil, e a Polícia Militar, quando encontrou esta passeata, fez continência e todo mundo bateu o palmo. Isso sim, patriotismo. Agora, quando a gente volta para a educação, Michele e Ricardo, me preocupa. Porque todo mundo sabe que o brasileiro, na sua grande maioria, não tem acesso à informação. Não tem, da sua família, a sua grande maioria, muitos não saíram ainda da alfabetização. As nossas instituições políticas sabem disso. E aí, sabendo disso, eles fazem questão, digo, ó, já que eles vão fazer isso mesmo, vamos deixar. Seria tipo, olha, cavalo dado e segue. Seria isso. Tipo, seja o que Deus quiser. A classe política sabe da nossa cultura e aí joga, que é mais fácil, a responsabilidade para a educação do povo brasileiro. Com certeza, Geraldo, porque a gente pode começar a observar que eles têm conhecimento e quem tem sofrido é a população. Porque prova maior é essa questão da Caixa, desses aplicativos. Nós temos um trabalho social que se dispôs para estar ajudando esses senhores idosos em cadastro, porque aquele aplicativo, nem tanto o auxílio emergencial, que também é complicado para um idoso, ele não sabe, ele não tem noção, mas aquele aplicativo do Caixa é uma vergonha. Mais de 10 milhões de pessoas não conseguiram. Não conseguiu. A gente ficou com pessoas por 7 horas tentando resolver e a pessoa ter que ir embora sem ter conseguido resolver nada. Então isso já mostra a falta de respeito com a população. Porque sabemos hoje que a maioria da população já se torna idosa, né? Então, já se mostra que tanto a questão política já não tem tido aquela educação com o povo. Então, é a forma que o povo retribui também não tendo educação. E isso é muito difícil. Quem sofre e paga é o restante da população. E muito perigoso. Isso é apenas uma das epidemias. Nós já tivemos outras. Quem diz que nós não teremos outras, né? Então isso vai acabar nos ensinando a lidar. Porque é muito difícil, como nós estávamos conversando há pouco, você não ter educação e ter bom senso. Porque como que pode hoje
o governo federal não respeita o STJ. Aí vice-versa, que não respeita o governador, que não respeita o prefeito, e quem sofre? A população. A população. É muito complicado. Agora, Ricardo, você, entrando na sua área, há uma paralisação no mundo do futebol. A Alemanha voltou agora, me parece que a Espanha volta semana que vem, alguns clubes brasileiros da Série A já voltaram a treinar, e já há um prejuízo financeiro enorme. No Flamengo, perdeu aí já alguns patrocinadores. Imagine quem está aqui no início da escada. Esse nem existe, né? Esse está morto, né? A gente não tem nem o que falar. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? O maior também tem uma responsabilidade maior, ele arrecada mais, ele gasta mais, ele tem mais dívida. Sim. O menor enxuto, não que ele não vá sofrer, mas o Guarulhos é um clube enxuto. Eu não vou aqui ficar só chorando. Nós estamos muito com dificuldades. Mas a gente colocava o bonezinho onde a gente conseguia alcançar. Então, a gente tem as nossas coisinhas meio ajeitadas. Não sobra dinheiro, a gente suspendeu os nossos contratos todos. A gente não tem um dia a dia de pagamento, obviamente. Os nossos colaboradores estão suspensos, vão sofrer, como todo mundo está sofrendo, a maioria deles. Mas a gente não tem uma carga de encargos muito grande. Né? Isso não significa que eu sou o parâmetro para todos os outros. Sim. Né? Por exemplo, um clube que tem um estádio ou tem uma administração, ele tem mais despesas, ele sofre diferente. Sim. Né? Tudo tem que ser olhado com óticas diferentes. Então, o mundo do futebol, como qualquer outro mundo de comércio, de negócio, vai precisar se adaptar, vai precisar ter protocolos de cuidados, protocolos de segurança para começar a voltar ao normal. A vida não pode parar e nem deve parar. A gente sabe que a doença ainda está na ascendente, a gente tem noção dos perigos que ela passa, a gente recomenda, por exemplo, falando de educação, eu consegui ficar em casa de sexta-feira às 6 da tarde até hoje às 7 da manhã. 7h30, quando eu saí de casa. Eu não pus o pé no ralo, mas eu consegui. Não são todos que conseguem. Se precisasse sair para trabalhar, se precisasse sair para atender alguém, o meu pai ligasse, precisasse que levasse, a gente tem que sair. Não tem como não sair. Com cuidado, com responsabilidade, mas quem pudesse controlar, eu acho que nós erramos no time. Por exemplo, alguns campeonatos podiam ter terminado. Sim. Então a gente se apavorou por falta de tudo isso que nós estamos falando. E acho que agora a gente vive de fato o pior momento. Mas nós tínhamos um problema que o ministro falava uma coisa, o presidente queria outra, o governador trazia outra. Agora, algo que me entristece é alguém querendo levar vantagem. Aí, há 3 semanas atrás, o Procon de Guarulhos multou algumas redes de supermercados da cidade. Eu vou comentar sobre isso, Lucas Braga, em 1 minuto e 30. Já volto. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta, obrigado a você pela sua audiência, os nossos amigos nas redes sociais. Olha, vamos falar o nome de um e deixar de falar o nome do outro. Eu só tenho que mandar um grande beijo para todo mundo pela audiência de qualidade. Obrigado, Guarulhos. Gente, eu terminei o primeiro bloco falando de algo triste. Quando você imagina entrar numa rede de supermercado
e imaginar que há um mês atrás você comprou o mesmo produto, aconteceu comigo, não estou inventando. Aí o mesmo produto aumenta de preço. Há 3 semanas, cerca de um mês, vamos arredondar, o Procon de Guarulhos vem fazendo um excelente trabalho, parabéns a toda essa rapaziada, multou algumas redes de supermercados que estavam praticando após denúncia, e você tem que denunciar preço abusivo. Senhores, Michele, você com certeza é o supermercado. Não é triste numa época como esta que vivemos, você imaginar que o supermercado, olha, vai aqui uma observação. As grandes redes, como Carrefour, estão ganhando dinheiro, porque ela tem tudo. Carrefour entra fazendo comercial de graça, hein? Você tem lá pneu, tem tudo. Aí a loja de colchão está fechada, a loja de pneu está fechada, aí os caras de pau exploram. Verdade. Sabendo que não tem concorrência. É um absurdo. Com certeza. Você se sente pequeno numa situação Se dessa. sente refém, né? Refém. Refém. Sente refém. Porque, querendo ou não, essas lojas grandes, elas já têm uma grande demanda de estoque também, né? Então, aquilo ali não vai, apesar de eu sou totalmente ao consumo excessivo, desproporcional que acontece, né? A população, até mesmo por desespero, é o que a gente falou. Infelizmente, nós temos hoje fake news, nós temos imprensas que acabam apavorando a população, outras incentivando a população a entrar no erro. Então, o que acontece? A população se apavora e vai para aquele alto consumo e acaba prejudicando o menor. Só que é triste você olhar o ovo, vamos dizer o ovo, o exemplo é o ovo. Você ia, passava aquele carrinho na porta da sua Não casa. passa mais. 30 ovos, R$10. Eu fui numa grande distribuidora, que não preciso citar nome, não vou fazer comercial, e cheguei lá, esses ovos estavam R$27. Perfeito. Às vezes o cara compra já mais caro. Né? Então já mas assim, é comprovado que as grandes produtoras, elas também aumentaram. Mas aí ela já passa acima de 100% de lucro, em cima daquela margem que ele já esteja colocando. Você colocar 17, 18 reais, você já está ganhando. Sim. Mesmo que a produtora Sim. tenha cobrado mais. Agora, você colocar aqueles mesmos 30 ovos a 27 reais, você acha que a população que não tem condições de estar tendo acesso a uma proteína saudável, como a carne, o frango, diariamente, acabava consumindo o ovo? Como que fica? Então, como a gente conversou no início, cada um tentando se autopromover com Às custas do povo. a custa do povo. Então, olha, aconteceu hoje o campeonato alemão, né? Lá o futebol está acontecendo. Agora, Ricardo Agé, você também pode imaginar que num período como este, a palavra vantagem, o Brasil ficou vantagem na época do Gesso, numa propaganda de cigarro, e ficamos famosos no mundo inteiro como o país que gosta de levar vantagem. Verdade. Quer dizer, quando você se depara com a informação de que empresários, supermercadistas, estão se aproveitando de uma situação delicada que é a pandemia, é de chorar, né? É de partir o coração. Você foi longe, hein, na propaganda do Gerson, você foi longe. Pois hein? dinossauro. Só sei que eu só vi no YouTube. Não lembro. Agora, a gente tem que entender como que está funcionando isso. Porque para a grande rede, como vocês disseram, Carrefour, Pão de Açúcar, ele para a indústria, ele é que é cáutico, uma coisa gigante. E a indústria não muda o preço para ele, né? Ele vai na indústria e diz o seguinte: eu quero pagar isso e não tem jeito. Eles pagam mais ou menos o que eles querem. Agora, um mercado menor, de 4, 5 lojas, eu não estou defendendo ninguém, pelo amor de Deus, eu estou falando sobre o que pode acontecer. E aí precisa ser investigado o quanto foi pago nesse produto. Essa nota de aquisição dele, antes de entender. Porque às vezes esse cara também não conseguiu comprar, que é o ovo que ela falou. No Brasil, é isso. Não estou defendendo ninguém, mas eu estou dizendo que alguém
se vale do problema Sim. para explorar o povo. Quer A tirar gente não sabe vantagem. quem que é o problema. Que vem lá de trás, que Sim. vem de quem administra, que estão brigando por espaços, que estão brigando por... Né? A gente está brigando por espaço político, gente. Nós estamos tudo com problema, tudo com dificuldade. A gente aqui dá a mão, ajoelhar e rezar a Exato. Jesus. Como que nós vamos salvar o povo brasileiro? É verdade. E nós não estamos entendendo isso. Aí volta na educação, na cultura. É muito triste. Estou conversando com o Ricardo Ageia, presidente do AD Guarulhos, e a conselheira da Saúde, Michele Ramos. Eu recebi a informação de que o Brasil já passa os Estados Unidos em número de mortes diária. Ainda no dia de hoje, a ação contra o governador do Rio de Janeiro indica escalada autoritária de Bolsonaro, na opinião do governador. Ó, as eleições para presidente da República estão só 2022. Os caras já estão brigando agora. É um negócio absurdo. Será que não tem nada no estado de São Paulo para o governador falar? Né? Inclusive ele hoje deu entrevista à Globo, à SPTV, falando da possibilidade, a partir de junho, a abertura do comércio de forma gradual. É evidente que o povo sempre vai pagar a conta, né? Existem manifestações e pessoas contrárias ao comportamento do governo do Estado, mas não sou eu que vou julgá-lo. Agora, minha gente, o que me chama a atenção, as escolas particulares, elas dificilmente tomam prejuízo, eu respeito todas elas. Agora, não vai aumentar, tudo bem, né? Você chega para conversar com as escolas particulares, nenhuma quer conversar com você. E a resposta que o presidente das associações de escolas particulares do Estado de São Paulo, olha o argumento dele. Ele disse que 80% das escolas do Estado de São Paulo, elas não estavam preparadas para a utilização das plataformas digitais. Tiveram que contratar a toque de caixa profissionais. Desculpa, em outra notícia, essa não. Eu acho que é o inverso, né? Muitas escolas hoje, na sua grande maioria, têm seu equipamento digital e utilizam, sim, essas ferramentas. Resumindo o enredo, não vão dar desconto, né? Não vão dar desconto. Aí eu pergunto para vocês, as escolas particulares, elas deveriam negociar com os pais? Qual é a opinião de vocês? Michele? Com certeza. Mesmo que seja uma escola particular que tenha ali as plataformas digitais, os próprios alunos não vão ter o sucesso que tem com o presencial, né? Uhum. E até mesmo as faculdades, entre outros, a gente ainda consegue ver elas cobrando o mesmo valor que tem uma aula presencial. Que eles poderiam muito bem, cabe do bom senso da escola, porque a gente vê que algumas escolas já aderiram, descontos, dá toda a assistência, porém eu acho que falta um pouco mais de bom senso. Essa seria a palavra, né? Porque eles acabam não saindo no prejuízo, não Então, tem como. Ricardo. É nisso que eu queria falar aqui. Nesse bom senso que o brasileiro não tem, voltando ao cara do supermercado, a mesma coisa. Exatamente. Existe o programa do governo de você conseguir que seus colaboradores pague parte dos encargos deles. Então, quantos desses professores, vamos pegar uma escola particular que tem 50 professores. Exatamente. Se o governo está reduzindo 70% do salário, ele tem que começar a fazer uma conta de redução na mensalidade, não vou dizer de 70%, Não. né? Mas Sim, assim, irrisório. ele não está gastando água, ele não está gastando luz, ele Exatamente. diminuiu a segurança. O custo diminuiu. Então, ele tem que tentar trazer para os pais a conta, olha, eu consegui reduzir isso. Isso. Eu tinha uma arrecadação, eu tinha um gasto de tanto, mas graças ao governo, eu consegui. Eu não entendo muito desse programa de governo, como se você vai ter que pagar depois. Eu acho que o governo está subsidiando uma parte disso. Não, porque a gente sabe que tem alguns colaboradores nossos que a gente também tem que encaminhar, o cartório tem colaboradores que foram encaminhados, redução de horário, então está todo mundo reduzindo.
Né? Então, a gente não quer deixar de pagar a escola particular, eu acho que não deve, porque atrás deste pagamento tem que ter alguém que está comendo também. Sim. Exato. Nós deixamos a nossa colaboradora em casa que cuidava do nosso filho, mas estamos pagando ela, porque a minha esposa está recebendo, Sim. eu estou trabalhando, então eu não deixei de pagar uma colaboradora porque ela não está trabalhando. Sim. Né? Então essa cadeia de sucessão, ela tem que andar, a gente tem que imaginar isso. Porque se o cara lá não consome, ele não compra o imóvel, ele não faz a escritura. Né? A gente tem que fazer a coisa andar para chegar. Né? Uma pessoa uma vez falou, por que a moeda é redonda? Porque ela tem que passar por todos nós, ela circula. Sim. O dinheiro foi inventado de forma redonda, de uma forma simbólica, eu não sei se isso é verdade. Também mas a história é bonita. Então ele tem que circular. Então as escolas podiam apresentar um programa de redução, se houve essa redução por algum motivo, e trazer isso na mensalidade. Transferir esse benefício. Sim. Exatamente. Agora, algo importante a se dizer. Falta das escolas um pouco de habilidade, um jogo de cintura, porque muitos pais tiveram seus salários reduzidos. Também. Exatamente. Né? Muitos pais, muitos empresários também tiveram que fechar suas portas. Exato. Então eu acho que é o momento de todo mundo sentar numa mesa, uma grande mesa de negociação, de conversa. E tem outro dado importante que me chama a atenção, isso é preocupante, é a criminalidade. Eu conheci uma empresária semana passada, ela tinha 2 pontos, um aqui no Macedo e o outro no centro da cidade. A atividade comercial dela ela podia estar trabalhando produtos naturais. Só que ao redor dela não podia. Então ela ficou no isolamento. Geraldo, eu fechei porque estava aquele deserto e por 2 ocasiões quase que eu fui assaltada. Ou seja, há também uma preocupação de segurança do cidadão ao sair, ao entrar em casa, principalmente você que mora em casa, né? Nos condomínios não se tem a segurança na entrada, mas você que mora em casa, né? Sobrados, tem que ter esse cuidado. Eu pergunto para vocês, hoje, a questão da segurança se tornou um item mais preocupante com essa pandemia? Eu acho que, como a gente falou, tudo gira, infelizmente, na questão do bom senso, né? Eu acho que se todos começarem a dar valor realmente à gravidade que esse vírus tem trazido pra gente, com certeza vai ter mais essa conscientização. Estamos no Debate Guarulhos com os nossos convidados, a Michele Ramos, conselheiro da saúde, e o Ricardo Ageia, presidente do AD Guarulhos. Gente, eu vou fazer um intervalo enquanto eu passo água aqui na garganta e volto em 1 minuto e 30. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Estamos de volta no Debate Guarulhos com o Lucas Braga, Felipe Boy e toda a rapaziada da assistência técnica da TV Guarulhos, meu amigo Fernando Mauro. Cadê aquele vinho, hein, brother? Aquele vinho, o Fernandinho tá fazendo falta. Meu amigo Ricardo Ageia, tem uma campanha do AD Guarulhos que tem a participação do diretor institucional, o Toninho Fernandes.
Vou dar um abraço pro Toninho. Eu vou mandar um abraço também pro Toninho e pro Fernando, né? Aquele vinho, pode me incluir nessa com o Fernando. Tá o difícil é chegar aqui, velho. Não, a gente vai até ele, não tem problema. Deixa isso acabar, a gente vai até ele. O Toninho Fernandes é meu diretor institucional da Associação Desportiva Guarulhos, né? Do Guarulhos GRU. E ele está numa atividade muito legal, numa iniciativa muito legal, que a gente está, um drive-thru solidário, né? Para as pessoas entregarem, a região é naquela região central, ali perto da Paulo Facini, então tem muito prédio, a gente se disponibilizou a retirar nos prédios da região, né? A entrega é na Professor Brasília Castanho de Oliveira, número 202, ali no centro de Guarulhos, perto da Paulo Facini. O telefone de contato é o 2459-4455. É uma campanha legal, muitos empresários estão doando cesta básica. A gente está pensando em fazer uma máscara com o logo do clube. Boa! Se algum empresário ajuda, participa, incentivando. E quem for doar lá uma cesta básica ganha uma máscara. Aquela troca de gentilezas, né? E fazer essa roda girar. Parabéns, presidente. Michele, que campanha você está participando? Então, nós temos uma entidade chamada ADUT. E nós também estamos nessa arrecadação de alimentos. Nós já doamos mais de 400 cestas básicas. Que bacana. De estado de pessoas assim, em estados emergenciais. Nós estamos ali na região do Tabuão, Jardim Santo de Virgens, uma comunidade também que está aí precisando de uma grande atenção. E nós também já doamos aí mais de 1.000 máscaras, continuamos nessa campanha. Onde não paga nada, a pessoa que está precisando vai lá, retira a sua máscara, pode sair de lá já protegido e conto com a colaboração de quem possa estar ajudando a gente. Quem quiser ajudar vocês, como é que faz? Nós recolhemos, nós iremos até a pessoa. Dá um telefone de contato. Com certeza. O WhatsApp é o 969 527652. Estamos na Rua Violeta, número 2, Jardim Santa de Virgens. Então, repetindo o WhatsApp, 969. Não, é 69? Isso, 969. 9 primeiro. Isso. Aí depois vai 69. Isso. 99. 52. 7652. 7652. Repete que eu fiz confusão aqui. É melhor você repetir. Vamos lá, então. É 969 52 7652. É que essas máscaras pra gente conversar é terrível, né? E a gente que às vezes já tá acostumado a conversar olhando pra boca, pros lábios da pessoa, então fica bem difícil. É verdade. E aí a gente conta com a colaboração das pessoas, nós retiramos no local, é só chamar a gente lá que de pronto nós estamos indo. Olha só, gente, é importante que a população participe dessas atividades. É uma maneira que você pode estar ajudando o próximo. Agora, Ricardo, a gente já começou o papo falando de futebol. O calendário do Campeonato Paulista, ainda existe a possibilidade de voltar ao Campeonato Paulista esse ano? Geraldo, nós tivemos um bate-papo com 60 pais. Vou falar um pouquinho da base, né? Para chegar no profissional. Porque a preocupação também está com a base, né? Os pais estão muito preocupados com seus filhos, da volta a treinar, então eu percebi que as pessoas estão com medo. E nós fizemos um bom papo com os pais do Sub-15 e Sub-17, mais de 60 pais. Foi um sábado de 2 horas de trabalho, conversando com eles, trazendo um pouco de satisfação do que a gente pensa. Então o calendário nosso foi todo jogado para o final do ano. Eu acho que se voltar a Série A1, A2 e A3, que tem que terminar, eu acho que a gente consegue fazer um campeonato curto, nem que seja 4 no grupo, aquele tiro rápido, depois mata-mata. Eu acho que ficar sem calendário, não importa que a gente está tratando da segunda divisão, não é porque a A1 tem a televisão e tem todo o glamour, que a gente não tem 200 jogadores ou mais, até mais. Nós temos eu acredito que vai acontecer, sim. E é uma oportunidade, essa divisão que a gente está, é uma divisão de acesso para o atleta, dele aparecer, de vitrine, que ela é sub-23. Então, é a oportunidade da vida de muitos atletas, muitos jovens. Então, eu acho que ela vai acontecer de uma forma um pouco menor e reduzida, mas eu tenho muita esperança que ela vai acontecer. Já para todo mundo falar, e o Guarulhos, se a competição acontecer e Deus permitir, nós vamos participar. Porque
Porque tem muita gente que fala algumas coisinhas sem saber, sabe, Geraldo? Sim, sem base, né? Pra jogar. Tem muita gente que se preocupa com o Guarulhos e, na verdade, é bom, né? Porque eu acho que eles são até maiores que nós. Mas eles têm uma preocupação e a gente gosta disso. Então, vai aí para todos os assessores de imprensa de Guarulhos, né? Que cobrem o futebol, de que nós vamos participar sim, se Deus quiser. Não só depende de nós e, se Deus quiser, das nossas saúdes, das pessoas estarem bem, das pessoas que envolvem dentro do Guarulhos estarem sadias, que é o que a gente mais quer hoje. Geraldo, eu queria agradecer também, que eu acabei deixando de agradecer ao Ailton Martins, que é um apoiador da gente, que tem colaborado muito com essa ação. Então eu queria mandar um abraço e agradecer ao Ailton Martins por essa oportunidade. Olha, eu estou recebendo aqui da Prefeitura relação de 36.220 famílias inscritas no cadastro único para programas sociais, com renda de até R$ 89 por pessoa, beneficiadas com cestas básicas do programa Alimento Solidário, né? Desde a última quinta-feira, dia 21, a Prefeitura de Guarulhos iniciou a distribuição das cestas do programa, que estão sendo entregues de casa em casa, nos endereços constantes do cadastro único. Está aí, você que está nesse cadastro está recebendo isso em casa. Agora, um outro assunto que chamou a atenção no dia de ontem, com a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a respeito das eleições. Ele disse, na sua posse, que vai aguardar até 30 de junho para ver o crescimento ou não da doença. Mas algo que ficou definido é que os líderes partidários também vão participar dessa decisão. E tudo indica que as eleições, se nada alterar no quadro hoje do crescimento da pandemia, devemos ter eleições em novembro. É a opinião de alguns líderes partidários que estão hoje em Brasília. Mas que eleição vai ter esse ano? Vai ter. Eu pergunto para vocês, começo com a Michele, você acha que o brasileiro, mesmo sendo obrigado a participar, porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que lá não é obrigado, aqui é, você acha que depois de tudo que o brasileiro passou, ele vai saber escolher o seu candidato? Eu acho que nós teremos aí um impasse bem complicado. Vamos ter um reflexo muito grande agora nessas eleições de 2020, justamente porque nós não conseguimos acompanhar assim, a questão de regularização dos títulos, né? Então tem muitas pessoas que não transferiram os seus títulos, o prazo foi bem curto, né? E alguns não fizeram a biometria, mas segundo eles serão liberados. O pessoal está indo votar sem a biometria, mas eu acho que a população ela está desacreditada, né? E com essa questão de rivalidade, porque já não se tornou uma coisa mais amigável, né? Como nós estávamos acostumados a ver na política, por mais que um não concordasse, havia um respeito, né? E a gente vendo essa situação política, a população, por mais leiga que algumas pessoas sejam, elas estão vendo. Hoje a gente tem a mídia muito exposta. Então a própria população começa a desacreditar. E isso pra gente é muito triste, né? Porque a gente acaba... a população, quando ela deixa de votar, sempre vai ter um eleito. Ela simplesmente deixou de exercer a sua cidadania. Sim. Mas vai ter outro que vai votar e ela vai ser governada. Não, isso tem que entender, né? E aí a gente começa a falar que quem chega com dinheiro, que já tem um investimento guardado, acaba saindo na frente. E isso é desvantajoso para a população. Ricardo Azé, presidente do AD Guarulhos, você concorda com o que disse a Michele? Eu concordo em parte e queria discutir isso com vocês. Por queria favor. trazer, dentro do que ela falou, ela está muito lúcida no que ela está falando.
Eu vou perguntar o seguinte, a gente vai ter problema da pandemia, ainda vai ter o problema da pandemia, não vai ter vacina até lá, enfim, né? Nós temos o problema do cadastro dos eleitores, que já diminuiu nessa última eleição, nós não estamos conseguindo cadastrar ninguém, o brasileiro deixa tudo para a última hora. É verdade. Por que nós somos obrigados a ir votar? Não poderia, talvez, desta vez, nessa eleição, tirar a obrigatoriedade, eu não sei se é constitucional ou não, doutores de plantão, eu não conheço isso. Não tem que ter uma PEC para mudar a Constituição. Acho que pode ser isso. Mas eles fazem PEC porque eles quiserem. Se eles quiserem, eles se mexem lá. O interesse deles. E o interesse público. Eles andam muitas vezes com o interesse público. Se tiver, eles vão. Né? Eu te pergunto, dentro do que ela falou, isso foi curioso, você tocou num assunto. Quem tem mais dinheiro ganha. Porque o medo, e eu fico pensando, por que é obrigatório votar? Porque o medo de ganhar, tem um negócio no futebol, tira a vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Tem isso no futebol. Sim. Será que é o mais rico que tem medo do mais pobre ou o mais pobre que tem medo do mais rico? Porque o pobre gosta de votar. Sim. O pobre acredita, o pobre sai de casa para cumprir a função cívica dele, Sim. Ele se sente brasileiro naquele momento, né? E aí o rico não, o rico vai pra praia, viaja, não tá nem aí com a hora do Brasil e vai ser governado, depois reclama. Vai ser governado. Você foi muito bem nisso. Qual que é o medo? Vamos falar, não é obrigatório votar. Vota quem quer escolher o teu candidato. E aí vai na tua pergunta. Se quem quer ir lá, talvez saiba escolher melhor. Exatamente. Porque o cara obrigado, ele aperta um botão qualquer, que ele pega no chão na hora, e ó. Tem um detalhe nisso tudo, que eu vou lá no início, quando você disse que não confiamos nas instituições políticas e em quem diz a verdade. Por que eu fui buscar essa sua frase? Fiz questão de anotar. Eu tenho relatado aqui, o que eu vou falar, você que está de segunda a sexta comigo, sempre às 20 horas, e me acompanha nas redes sociais, quando chega a eleição, sabe aquele candidato que não se preparou para a prova? Da faculdade, nem concurso público. Aí eu fico bem assim, ó, deixa eu ver o que você fez. Conta aí, meu. E aí? Não pesquisou, Boa. não soube sobre o candidato, Aí, verdade. esse eleitor, que ainda existe em um grande número, o político sabe disso. Exatamente. Né? E ainda tem um segundo eleitor que deixa para escolher de acordo com o papel que ele encontra. Atenção, Lucas, ele transfere responsabilidade. Senhores e senhoras, transfere responsabilidade. Sabe qual é a frase que eu escuto? Ele não me conhece, não conheço ele, então eu vou votar em qualquer um. Olha o absurdo, Lucas, minha senhora, meu senhor, que eu escuto. Desculpa. Sabe o que vai acontecer? Ele vai governar sem te consultar. Exatamente. Sim. Vai governar sem consultar. Esse tipo de atitude que me dá medo. E aí eu entro na pergunta que o Ricardo falou. Por que nós falamos que aquele que tem dinheiro acaba saindo na frente? Porque aquele que tem o dinheiro, ele tem equipe, ele compra voto. Hoje nós estamos em uma pandemia onde as pessoas precisam de dinheiro. Aí o que acontece? A descredibilidade com a política, então ele faz o que foi feito. Peraí, é R$100? Se eu votar nele ou não, se ele roubar, vai ser mais um que está roubando, eu vou pegar o 100 e voto nele. Então você está na contramão. É perigoso. Quando eu digo, Geraldo, que eu não confio nas nossas instituições, eu não estou dizendo só políticas, eu estou falando das nossas instituições de comunicação. Nós estamos com um problema nas nossas instituições. Elas não estão se falando, a gente tem essa desconfiança geral. Olha, existe muito político bom, existe muita gente boa. Nós estamos falando macro, que as nossas instituições elas estão rateando, elas estão patinando, a gente não tem... a gente não tem visto a confiança. A qualidade. Isso. Isso é lamentável. Nós temos nome. Eu vi uma fala do Bolsonaro. Olha, não sou bolsonarista. Eu vi uma fala dele, naquele depoimento, que a Globo pegou só um trecho da frase e ela teve que no outro dia... Sim. Eu achei ali de uma grosseria do jornalismo. Sim. Você não gosta do cara, tudo bem. Agora,
emitir uma opinião de algo que não é verdadeiro, Sim. é o que você acabou de falar. Você já não sabe em quem acreditar. Quem acreditar. Porque você pegar uma empresa, uma instituição, como a Rede Globo, que é capaz de induzir você ao erro, por uma frase que ela edita, ela... Eu sei, Geraldo, mas o presidente podia ter pelo menos, e eu preciso Não, que ele seja... eu não estou concordando com a fala dele. Não, eu sei, é que tá. Eles ficam brigando entre eles e nós estamos aqui Exato. embaixo, eu vou falar o palavrão, Sim. mas é isso que você pensou. É verdade. Porque assim, você tem razão, ele não pode também ser esculhambado por Sim. um momento de Sim. uma frase. Agora ele também tem que olhar e dizer, eu estou sofrendo, eu estou sentindo. Sabe assim, mesmo por mais que seja verdade o que ele tenha dito, que é o seguinte, eu não vou salvar o mundo, que de fato ele não é o Messias. Não. Nós que somos cristãos sabemos que ele não é o Messias. Sim. Ou você acha que ele me enganou que ele é o Messias? Eu não votei Lógico nele, que não, mas também não sou também não. contra ele hoje. Né? A gente precisa cumprir com as nossas instituições. Sim, não sim. dá pra... Eu não é que eu Acabou falo a de eleição. política. Isso, eu não quero nem falar de política. Mas como eu defendi o impeachment da Dilma, Sim. eu também defendo dele. Eu nunca posso falar muito de política, eu tomo muito cuidado com isso. Mas eu disse, a Dilma não merece ser impeachmentada. Por isso, ele também não merece ser impeachmentado por isso. Ele pode sofrer um puxão de orelha. Peraí. Mas assim, se a gente ficar tirando o presidente à torta e à direita... O Brasil não cresce. É. O Brasil não E cresce. assim, a gente já esperava que 2020 fosse diferente, porque a gente conseguiu ver que os brasileiros colocou o Bolsonaro por um voto de revolta. Eu quero mudança. E conforme a gente vê toda essa briga, a gente não conseguiu ver o Brasil engrenar. Falar assim, Geraldo. vamos engrenar, é complicado. Não, perfeito, Michele, mas é uma coisa que eu precisava falar, é importante estar aqui e muito obrigado. Te agradeço o convite. Eu não estou defendendo nem Dilma, nem Não. Bolsonaro. Não entendi. E agora eu tive a oportunidade de defender o que eu penso, que são as instituições. Sim. No Brasil nós não defendemos instituições. O cara acha que eu sou Dilma, ou sou Não. PT, ou sou PSDB, ou sou Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nem partido. Não! Eu estou defendendo a instituição e eu não concordo com o Bolsonaro com um monte de A coisa. população, Mas para né? isso não tem nada a ver com impeachment. E eu não defendo o Dória. Eu acho que o Dória está acabando com o Estado de São Paulo, tudo bem. Podia estar planejado melhor. Eu não estou aqui defendendo Ou um ou outro, Não é isso. Acho que o Dória Tô no podia ter mesmo visto pensamento. melhor. Ele tem as oportunidades dele. Puta, eu tô falando que até demais, que eu deveria falar. Mas, gente, mas olha, esse papo é agradável. Não, mas eu tô falando de coração, tá? Sim, O Dória poderia ser um bom presidente da Sim. República, sabe? Você sabe que esse debate, por isso que o programa chama Debate Guarulhos, Isso. é uma oportunidade que eu tenho de trazer convidados que façam a diferença dessas discussões. E você em casa é privilegiadíssimo, porque o veículo de comunicação, ele é um prestador de serviço para a comunidade. E é importante que o jornalista tenha essa consciência de quando convidar alguém, através da sua produção, ter conteúdo. Para não ficar blá, 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 não. Você está aqui há quase 50 minutos, falamos de várias pautas, tentando mostrar para você a opinião de um formador de opinião, de uma formadora de opinião. E você em casa, filtra aquilo que você entende que foi positivo para você. Ninguém aqui está te obrigando a concordar com nada. Isso aqui não é um tribunal, né? Não queremos conduzir você ao erro ou dizer em quem você vai votar este ano. Não. Apenas e tão somente fazendo um alerta para você. Tome cuidado com os aproveitadores. Olha, algo que me preocupa bastante É o que vai aparecer. é o que vai aparecer. Fake news denegrindo o tempo que se perde, denegrindo as pessoas nas redes sociais com fake news. Eu acho que esse tipo de pessoa deve ser punida. Há cerca de um mês atrás, eu trouxe aqui o presidente da Câmara de Guarulhos, o vereador professor Jesus, que sofreu fake news. O Tribunal de Justiça já localizou os indivíduos. Eu devo convidá-lo para mais informações, mas tem que ser punido. Seja quem for, se é para autoridade ou não. Mas fake news é algo que, infelizmente, nessas eleições vai acontecer. E aí, o eleitor tem que tomar muito cuidado. Gente, por favor, quando você receber uma matéria, não mande, compartilhe, por favor. Não faça isso.
cheque a informação, de onde vem, para depois compartilhar. Quando você compartilha, você também é responsável por esse compartilhamento. Sabia disso? Então, por favor. Gente, eu quero de coração agradecer a presença de vocês. Vou começar com a Michele, parabenizando o seu trabalho aí também na questão social. Você tem formação em gestão pública, né? Eu já fiz vários cursos de gestão pública. Admiro bastante esse tipo de curso, porque te dá uma visão moderna daquilo que podemos fazer de melhor para o cidadão. As suas considerações finais e muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer, foi um programa assim, muito produtivo. Prazer, Ricardo, te conhecer pessoalmente. Eu acho que a gente precisa realmente ter esses espaços de debates, de discussão, porque até mesmo isso serve de alerta aí para a população, para ela começar a ter novos horizontes, vamos dizer assim. Quero agradecer de coração a todos os ouvintes que estejam nos vendo também, e só agradecer de coração. Obrigado, Michele Ramos, conselheira da Saúde. Meu amigo Ricardo Agea, presidente do AD Guarulhos, mais uma vez, muito obrigado em ter você, que fazia tempo que não entrevistava. Sim. Né? Sim. Agora de volta aqui na TV Guarulhos. Eu quero sempre deixar espaço aberto, porque eu sei da tua coragem e determinação no esporte. As tuas considerações e muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço. Queria agradecer a Michele, acrescentou muito o nosso papo para mim, muito obrigado. A gente não conhece tanto da área da saúde, né? A gente acrescenta sempre alguma coisa muito importante. Geraldo, você é um querido amigo, teu filho, tua família, um beijo a todos. Obrigado. Né? A gente pode divergir, a gente pode não concordar, mas a gente sempre vai se respeita. respeitar. Sim. Né? Como eu disse, eu não estou aqui, falei um pouquinho de política, eu não costumo não falar, tomando cuidado. Mas assim, eu acho que o Dória, o Bolsonaro, o Witzel, são todos grandes nomes do Brasil. O Gucci, os meus amigos todos da política, que são do executivo, né? Não vou ficar falando do legislativo, porque eu tenho muitos amigos do legislativo, tem muita gente boa. Mas a gente acredita que essas pessoas possam mudar o Brasil, todas elas, né? Então a gente quer o melhor de todos eles, a gente não quer o pior. Eu quero que o Dória esteja acertando em tudo, eu quero que o Bolsonaro acerte em tudo, eu vivo nesse país, eu dependo disso. Agora eu posso ter minha opinião. Podia ter feito diferente, podia ter feito assim, poderia falar um pouco melhor. Então são só opiniões que você trouxe a oportunidade da gente debater, isso é muito legal, eu acho que só acrescenta, você foi muito feliz quando você disse, a gente não quer formar opinião, não quer convencer ninguém a nada, a gente só quer dizer um pouco do que um brasileiro de cada setor ou de cada posição sente. Verdade. E traz um pouquinho de bate-papo com quem está do outro lado. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Agea, presidente do AD Guarulhos, com assistência técnica do Lucas Braga. Felipe Boy, essa dobradinha nota 10. Eu quero convidar você de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Eu sou Geraldo Júnior. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite.